Romanos capítulo de número 12, eu vou ler do verso 9 até o verso de número 21. Romanos 12, do 9 ao 21. Que nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vigueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor Deus. Vamos fazer uma oração ao Senhor neste momento. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, pelo grande privilégio de, nesta hora, podermos falar contigo. Obrigado pelo privilégio também de podermos entoar louvores ao teu santo nome, de podermos abrir a tua palavra e lermos, e nesta hora também esse privilégio de meditarmos na tua palavra. Nós queremos humildemente nos achegar a ti e pedir que o Senhor abençoe este momento, que o Senhor possa, com teu Santo Espírito, iluminar o nosso entendimento, nos dar, ó Deus, a compreensão correta da tua palavra, que o Senhor nos ensine, ó Pai, por meio do teu Santo Espírito, as verdades espirituais que o Senhor mesmo preparou para nós nesta noite. Abençoe-nos, tire todo o empecilho, ó Pai, que porventura venha a desfocar a nossa atenção, os nossos corações, as nossas mentes, que possamos ouvir com atenção a tua palavra, que possamos, ó Deus, desfrutar ao máximo desses momentos preciosos da nossa semana, que é quando nós estamos reunidos para cultuarmos ao Senhor. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que aqui se encontra. E se há alguém aqui em nosso meio que ainda não foi alcançado pela tua graça e misericórdia, que nesta noite o Senhor possa ser misericordioso e por meio da tua palavra e da ação do teu Espírito possa alcançar esta vida. Edifica-nos, ó Pai, como tua igreja, nos ajuda a compreendermos ainda mais a nossa responsabilidade no que diz respeito ao amor. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós refletimos a respeito do grande amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário, somos desafiados também a manifestar em nossas vidas o amor que nós recebemos. A Escritura nos ensina, queridos, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, que também devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Entretanto, na medida em que nós olhamos
para as nossas vidas, precisamos perguntar: será que estamos realmente amando a Deus, ao próximo e aos nossos inimigos, como Cristo nos ensinou? Ou será que o que nós chamamos de amor, na verdade, não passa de um fingimento, um amor hipócrita, um amor apenas de aparência? E nesta noite, queridos, eu gostaria então de meditar com os irmãos nesse texto que acabamos de ler, enfatizando essa responsabilidade que nós temos, esse dever que nós temos enquanto cristãos, de demonstrarmos o amor, nós que fomos alvos de tão grande amor, quando Deus nos amou e enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Queridos, há alguns domingos nós tivemos a oportunidade de iniciar a segunda parte aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Como os irmãos bem sabem, a primeira parte, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e nela Paulo basicamente enfatiza a salvação que nós recebemos da parte de Deus. A segunda parte começa do capítulo 12 e vai até o final da carta, e basicamente Paulo vai tratar a respeito de como nós devemos reagir a esta salvação que nós recebemos. Por isso, queridos, aqui no capítulo de número 12, nos 2 primeiros versos, nós tivemos a oportunidade de ver o apóstolo Paulo conclamando os cristãos a viverem à luz das misericórdias que eles receberam e que eles oferecessem as suas vidas a Deus como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. E não se conformando com este mundo, mas transformando-se pela renovação da mente, para que assim eles pudessem experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. Em seguida, nós tivemos o apóstolo Paulo trazendo uma expressão do viver transformado, deste novo viver que agora nós temos em Cristo, na condição de salvos. E aí ele vai falar a respeito dos dons espirituais, de como nós devemos nos utilizar destes dons dados por Deus para servirmos a Deus e servirmos aos outros. Em seguida, isso nós vimos do verso 3 ao 8, a segunda expressão desse viver transformado, nós começamos a estudar na semana passada, que é o texto em que nós já lemos aqui do verso 9 até o versículo de número 21. Nesse trecho da palavra, nós vamos perceber que a ênfase do apóstolo é acerca do amor. O amor sem fingimento, o amor sem hipocrisia, o amor sem máscaras, mas o amor genuíno. Como é que este verdadeiro amor deve ser demonstrado por nós? E na nossa última exposição aqui na carta aos Romanos, nós começamos então a estudar esta seção relacionada ao amor. E nós vimos que aqui o apóstolo Paulo vai falar que o nosso amor deve ser sem hipocrisia, e ele trata do amor que nós devemos demonstrar a Deus, aos irmãos em Cristo e até aos inimigos. Nós iniciamos, vamos dizer assim, na primeira parte desse estudo, tratando a respeito dos versículos que abordam o amor que nós devemos demonstrar para com os nossos irmãos. Então, o último sermão aqui em Romanos foi a primeira parte, a parte que fala do amor para com os irmãos em Cristo. Hoje, nós vamos continuar trabalhando o mesmo texto, só que nós vamos tratar dos versículos que falam sobre o amor para com Deus e o amor para com os inimigos. Ok? Então, nesta noite, queridos, eu gostaria de convidá-los a meditar sobre o seguinte tema: o viver transformado é evidenciado pelo amor sem hipocrisia a Deus e aos inimigos.
O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite é que o amor a Deus é evidenciado por meio de ações piedosas. Veja, o nosso amor para com Deus, ele não fica apenas em palavras, mas ele inclui palavras e ações, atitudes piedosas. A partir do verso 9, você vai perceber que Paulo então vai mencionar várias ações piedosas que demonstram que verdadeiramente amamos ao nosso Deus. Observe que Paulo começa aqui no verso 9 dizendo assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, o amor não fingido, o amor não hipócrita, o amor que não é apenas de aparências, ele é um amor que detesta o mal. Ou seja, quando nós de fato amamos a Deus, nós também detestamos aquilo que Deus detesta. E o interessante é porque no original a palavra é ainda mais forte. Essa palavra detestar pode ser traduzida por odiar. Ou seja, aqueles que amam a Deus verdadeiramente, eles vão odiar o mal. Eles vão odiar o mal e compreenda que o mal aqui é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus, todas as formas de pecado. Temos de demonstrar, queridos, essa atitude em nossa sociedade, pois nós sabemos, queridos, que vivemos em uma sociedade que tolera tudo. E que muitas vezes o mal, ele é propagado, ele é incentivado, ele é louvado. E o cristão, ele precisa se posicionar diante desta realidade. Muitas vezes nós vamos ter que ser radicais mesmo, irredutíveis, para defender aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, em contraposição daquilo que é mal. Ou seja, por amor que eu tenho a Deus, eu me posiciono contra o mal. Eu não fico calado diante do mal, mas eu me posiciono. Eu digo, isso é errado, eu não concordo. Não é assim que a palavra de Deus ensina. E isso significa que nós vamos nos posicionar e ao mesmo tempo receber uma enxurrada de ataques. Mas é importante também deixar claro que quando nós nos posicionamos contrário àquilo que é mal, existem formas e formas de fazê-lo. Nós podemos fazer de uma maneira amorosa, nós podemos falar de uma forma humilde, sábia. É possível, meus queridos, dizer que uma coisa está errada e não concordar com a prática daquela coisa, daquele pecado, sem perder as estribeiras, sem dar mau testemunho, sem agir de maneira pecaminosa, vamos dizer assim. Então, queridos, como cristãos, somos chamados a ter um posicionamento claro contra o mal, não importando aonde esse mal apareça. Muitas vezes, nós vamos ter que nos posicionar contra o mal em nossa família, em nossa escola, em nosso trabalho, entre os nossos amigos. O amor a Deus exige que tenhamos uma repulsa contra tudo aquilo que é errado e que é pecado e que é uma ofensa contra o nosso Deus. A mentira, a falsidade, a imoralidade, o egoísmo, toda forma de pecado. Que muitas vezes, como eu disse, em nossos dias, são vendidos
como sendo algo bom. Uma vez que Paulo afirma que nós devemos detestar o mal, nos posicionar contra o mal, em seguida ele acrescenta dizendo assim, apegando-vos ao bem. E a palavra que ele utiliza aqui para apegar, traz a ideia justamente de você se unir. Uma união firme, íntima, sólida. O apegar-se ao bem significa não somente você reconhecer que uma coisa é certa, mas você se unir a ela, você buscar colocar em prática em sua vida, você buscar viver de acordo com aquele bem que você reconhece que é algo bom aos olhos do Senhor. Não basta, queridos, detestar o mal, nós temos que nos unir ao bem, praticar o bem, seguir o bem, seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina como sendo o viver piedoso, o viver que agrada a Deus, o viver íntegro. Amar a Deus é, além de evitar o mal, abraçar ativamente aquilo que Deus considera como sendo o bom. O cristão, ele não pode ser passivo. Ele tem que se posicionar. Ele deve detestar o mal e ao mesmo tempo viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, com os princípios da lei de Deus, praticando a justiça, a bondade, a verdade. Ou seja, não é apenas dizer não às práticas erradas, mas é praticar aquilo que é da vontade de Deus. Então, a maneira como eu demonstro o meu amor para com Deus é desta forma. Como é que eu mostro que o meu amor para com Deus não é hipócrita? É um amor verdadeiro, é um amor genuíno, sem fingimento. Primeiro, odiando aquilo que Deus odeia. Segundo, apegando-me às coisas que Deus realmente gosta. E em terceiro, servindo a Deus, não de forma preguiçosa, mas com zelo. Veja aí o verso 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo vai dizer, no zelo não sejais remissos, ou seja, no zelo em relação ao serviço a Deus, não sejam preguiçosos. Em outras palavras, não seja preguiçoso, não seja vagaroso, quando na verdade você deveria estar servindo a Deus e trabalhando com todo o fervor e com todo o zelo e com todo o amor na causa dele. Ele vai dizer, não sejais preguiçosos no zelo quando vocês estiverem servindo ao Senhor. E ainda mais, ele vai dizer, sejam fervorosos de espírito. E a ideia aqui de um espírito que está inflamado, um espírito que está realmente fervendo, em ebulição. Alguém que realmente tem um amor a Deus que arde, um amor fervoroso, um amor vivo, que vai fazer com que você faça e sirva a Deus com entusiasmo, com alegria, com disposição, com vigor. Se você ama a Deus, então faça as coisas dele com entusiasmo, com dedicação, como quem está com o coração em chamas, ardendo de amor por Deus e querendo de fato e de verdade servi-lo. O serviço a Deus, meus queridos, deve ser feito desta maneira. O amor a Deus não se expressa somente em palavras, mas em ações de serviço a Ele. Muitas vezes por palavras, obviamente,
mas um comprometimento maior, que inclui palavras e ações. Então, você tem servido a Deus com esse entusiasmo, usado os seus talentos, usado os seus recursos em prol da obra de Deus, do reino de Deus. E ainda Paulo continua falando sobre a maneira como nós evidenciamos o nosso amor para com Deus, esse amor sem fingimento. E no verso 12 ele fala em 3 coisas: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Mais 3 mandamentos, 3 ações piedosas que demonstram o nosso amor para com Deus. O primeiro deles, diz o apóstolo Paulo, se você ama a Deus, você vai se regozijar nas promessas dele. Você vai se regozijar na esperança da glória, na certeza de que Cristo vai voltar e de que Ele vai cumprir completamente todas as promessas que Ele nos fez. Se você ama a Deus, você vai se alegrar nesta esperança. Você vai almejar a volta de Cristo. Você vai desejar estar com Cristo por toda a eternidade. Veja, nós desejamos estar com quem nós amamos. Não é assim? Então nós de fato devemos desejar estar com Cristo, se de fato nós o amamos. Então, o amor a Deus nos leva a nos alegrar em suas promessas, a viver com esperança, na certeza de que um dia Cristo voltará e nós passaremos a eternidade com Ele e desfrutaremos da plenitude da alegria, da plenitude da comunhão com Ele, uns com os outros. Desfrutaremos da nossa salvação em toda a sua plenitude. Veja, queridos, muitas vezes quando nós passamos pelas tribulações do tempo presente, é muito fácil para nós, pecadores, nos deixarmos levar por tais aflições e perdermos essa perspectiva e muitas vezes focarmos apenas no aqui e no agora, esquecendo-nos de que a nossa esperança não está limitada a esta presente existência. A nossa esperança é de sermos resgatados desse nosso corpo mortal para a vida eterna e plena com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos sempre. O segundo mandamento que ele nos traz aqui no verso 2, ele diz assim: sede pacientes na tribulação. Paciente aqui significa você suportar a tribulação, sem reclamar, sem murmurar, sem se voltar contra Deus, sem atribuir a Deus injustiça. Ser paciente na tribulação, entendendo que a tribulação ela vai passar. Deus, Ele tem um propósito nesta tribulação e todas as coisas cooperam para o nosso bem. A nossa função, quando estamos passando por estas lutas daqui nesta vida, é nos mantermos firmes e fiéis ao Senhor. Então, a paciência nas tribulações também é um reflexo do nosso amor para com Deus. Quando de fato nós demonstramos que nós confiamos nele, de que nós esperamos nele, nós resistimos à tentação de murmurar, de desanimar, de ficarmos impacientes, mas nós confiamos no amor dele por nós. E ainda ele vai falar: perseverai na oração, ou seja, nunca pare de orar. Desenvolva essa atitude de um espírito de oração, orando constantemente, como nos ensina a Escritura, orando sem
esmorecer, orando em todo o tempo sem esmorecer. Então, a palavra de Deus em diversos momentos nos ensina a respeito da oração perseverante. É por meio desta oração perseverante que nós temos paciência em meio às tribulações, temos a alegria na esperança, e é por meio da oração também que nós demonstramos que nós amamos a Deus. Você sabia disso? Você sabia que quando nós perseveramos na oração, nós não apenas estamos ali buscando a resolução de um problema, a resposta para as nossas necessidades, mas nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos com maior comunhão com Ele, porque nós o amamos, por Ele ser o nosso Deus. Então, queridos, essas são atitudes, ações piedosas que mostram, meus queridos, que de fato nós não estamos amando a Deus de forma hipócrita, mas que o amamos verdadeiramente. Agora, nós vamos para o nosso segundo ponto. Veja, o amor para com os inimigos. Amar aos inimigos implica em não revidar. Veja, nós já tivemos a oportunidade no sermão anterior falar do amor ao próximo, agora vimos o amor a Deus e por fim, agora nós vamos tratar sobre o amor para com os nossos inimigos. E veja, o crente, ele não busca fazer inimigos, mas ele tem inimigos. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca buscou fazer inimigos, mas ele tinha inimigos. Paulo também tinha inimigos. Nós temos inimigos e precisamos aprender a lidar biblicamente com eles. Sobretudo, precisamos aprender a demonstrar amor por eles. Se você observar com cuidado, você vai perceber que o apóstolo Paulo, por 4 vezes aqui, nessa porção aqui do capítulo, ele vai mostrar qual deve ser a conduta cristã diante daqueles que nos perseguem. Então você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: não amaldiçoeis, não retribua a ninguém o mal por mal, nunca procurem vingar-se, não se deixem vencer pelo mal. Não, essas proibições, queridos, elas dizem a mesma coisa, que nós não devemos revidar o mal praticado contra nós. Que a retaliação, que a revanche são atitudes que não devem fazer parte da nossa vida. O Senhor Jesus, ele nunca retribuiu o mal, nem com palavras, nem com atos, e mesmo sabendo da nossa tendência, da nossa inclinação pecaminosa, ele de fato nos desafia a imitá-lo nesse aspecto também, de não revidar o mal praticado contra nós. É verdade, e nós precisamos deixar isso claro, há tribunais que possuem autoridade para julgar e punir malfeitores, e eles têm o seu lugar, e Paulo vai falar deles logo em seguida no capítulo de número 13, nós vamos chegar lá. Contudo, em se tratando de uma conduta pessoal, nunca devemos injuriar quem nos injuriou, nunca devemos odiar a quem nos odeia, nunca devemos revidar o mal praticado contra nós. Então, queridos, esse é o ensino que o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui. Paulo começa tratando da nossa reação ao mal, a nossa reação ao mal praticado pelas outras pessoas contra nós. Verso 17, veja só. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O que é que o apóstolo Paulo diz aqui, em primeiro lugar?
Não torneis a ninguém mal por mal. Ou seja, em outras palavras, não haja instintivamente, dando assim ocasião para a sua natureza pecaminosa. Nós sabemos que o nosso instinto natural, queridos, é justamente de revidar. Quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós queremos devolver na mesma moeda. É ou não é? O nosso instinto natural. Mas a ordem de Paulo aqui, meus queridos, é clara, é direta. Não paguem o mal com o mal. Não faça o que a sua carne deseja. Não faça. Em segundo lugar, se por um lado nós não devemos revidar o mal praticado contra nós, Paulo nos ensina a fazer o oposto, a praticar o bem. Veja aí, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ou seja, ao invés de você revidar o mal que praticaram contra você, você paga o mal com o bem. Paulo vai dizer, se esforcem para fazer o bem àquele que praticou o mal contra vocês. Claro, queridos, que devemos fazer o bem para os nossos inimigos, porque esta é a vontade de Deus para nós. Mas Paulo vai acrescentar aqui mais uma razão. Por que nós devemos agir dessa forma? Paulo vai dizer, façam o bem perante todos os homens. Em outras palavras, essa conduta correta perante os homens faz parte do nosso testemunho. Quando alguém praticar o mal contra você, não pense só em você, mas pare e pense no efeito que a sua reação vai produzir nos outros também. Não só naqueles que são cristãos, também naqueles que não são cristãos. O princípio é este. O que quer que aconteça, queridos, devemos reagir de maneira responsável. Não devo preocupar-me com a minha reputação pessoal. O que está envolvido é a honra de Deus. O que está envolvido é o Evangelho, é a honra de Cristo. É algo que é maior do que a minha honra pessoal. Então, por isso que o crente ele não deve agir instintivamente, porque a ação dele vai ter repercussões que vão se implicar na glória de Cristo, na honra ou na desonra do nome de Cristo. Então, o crente, como um pacificador, ele não somente evita tomar uma atitude de retaliação, como ele também evita conflitos desnecessários. Observe o que é que Paulo vai dizer no verso 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo está dizendo, naquilo que depender de você, faça todo o esforço para promover a paz, para buscar a paz. Busque a paz e empenhe por alcançá-la. Em outra passagem, a palavra vai nos ensinar também. Então, queridos, nós temos essa responsabilidade diante de Deus de buscar ter paz com todos os homens, naquilo que depender de nós. Vai ter momentos em que as pessoas não vão querer ter paz conosco. É por isso que o texto aqui, ele dá margem justamente para a gente entender que não vai depender somente de nós, mas no que depender de nós, nós devemos ser aqueles que buscam e que contribuem e que se esforçam para que a paz seja estabelecida. No verso 19, Paulo vai dizer, não vos vingueis a vós mesmos. Aqui nós temos outro meio pelo qual nós podemos manter a paz. Se alguém o ferir, não se vingue pessoalmente, porque não é se vingando que você estará ajudando a manter a paz.
Quando você se vinga, aí você vai começar uma guerra. Contudo, queridos, Paulo não para por aí, ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Paulo está ensinando que ao invés de tomarmos vingança, o nosso comportamento deve ser diferente. Nós devemos dar lugar à ira. Mas o que é que significa dar lugar à ira? E de quem é essa ira? Veja, a ira aqui que Paulo está se referindo é a ira de Deus. Dar lugar significa você abrir espaço. Sabe assim, quando você você abre espaço e deixa que outra pessoa assuma a situação? É isso. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Que nós devemos abrir espaço para que Deus haja, para que a ira de Deus aqui se manifeste, para que Deus seja aquele que vai ser o vingador. Por isso que ele diz assim: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas abri espaço para a ira. Então, não se vingue a vocês mesmos, mas abram espaço, deixe isso com a ira de Deus. Então, nós não podemos esquecer que a ira de Deus, ela não é como a ira dos homens. A ira de Deus e os juízos de Deus são sempre santos, retos, justos. E a sequência do texto deixa claro que é nesse sentido que Paulo está falando, porque ele faz uma citação aqui de Deuteronômio 32, 35, ele diz assim: porque está escrito, e aí Deus falando: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, aqui é uma citação de Deuteronômio 32, 35, cuja ideia é Deus dizendo ao povo: olha, a vingança é minha, a vingança não é de vocês. Por isso, não paguem o mal com o mal, deixem nas minhas mãos, porque eu é que vou retribuir o mal que foi praticado contra vocês. Então, Paulo cita aqui essa passagem do Antigo Testamento para fortalecer ainda mais o seu argumento. Como se dizendo assim: não se vinguem, porque realmente a vingança não pertence a vocês. Ela não é direito de vocês, ela é direito do Senhor, ela pertence ao Senhor. Outra expressão forte é essa daqui: eu retribuirei. A palavra retribuição significa pagar de volta. É Deus quem vai acertar as contas com esta pessoa que me praticou o mal. Ele vai ter que lidar com a justiça retributiva de Deus. Paulo vai ainda mais longe e afirma: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Veja, ele diz aqui: não pratiquem o mal contra os seus inimigos, entregue isso nas mãos de Deus, façam o bem ao seu inimigo, sempre que vocês puderem, sempre que ele necessitar. Se ele estiver com fome, dê a ele de comer. Se ele estiver com sede, dê a ele de beber. Se ele tiver outra necessidade e você puder ajudar, ajude-o. Aproveite a oportunidade para fazer o bem. Haja de uma forma que de fato vai agradar a Deus no meio desta situação. Embora essa pessoa tenha se levantado contra você, esteja perseguindo você, se coloque como seu inimigo, mas essa é a maneira como você deve tratá-lo. Em seguida, Paulo nos dá aqui uma razão para fazermos o bem, inclusive aos nossos inimigos. Verso 20: porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E aqui ele está fazendo uma citação de Provérbios 25, 21 e 22. Ou seja, quando você pratica o bem a uma pessoa que lhe praticou o mal,
você está amontoando brasas vivas na cabeça dessa pessoa. A ideia de brasas aqui, de fogo sobre a cabeça de alguém, obviamente traz a sugestão de uma aflição, não é? De algo que incomoda. Veja, é uma declaração metafórica, não significa colocar de fato brasas vivas literalmente na cabeça de alguém, mas o que Paulo está ensinando é que quando você pratica o bem a quem lhe fez o mal, o resultado é que essa pessoa, ela vai sentir uma dor na sua consciência, porque ela lhe tratou de forma maldosa e você retribuiu o mal tratando de maneira bondosa. Ela vai ser tomada por uma vergonha. E a esperança é que, ao sentir isso, essa pessoa possa se autoavaliar, examinar a si mesmo e se arrepender do seu pecado. Ela para, mas como assim eu tratei essa pessoa tão mal e ela me retribuiu com um bem? Claro que a nossa atitude não garante que isso vai acontecer inevitavelmente, não garante que esse vai ser o resultado. Mas, meus queridos, essa deve ser a nossa atitude. Se ele não responder favoravelmente, a responsabilidade não é minha. A minha responsabilidade é de amontoar brasas vivas na cabeça dele, praticando o bem a ele, que me praticou o mal. Então, a minha responsabilidade é de levá-lo a essa condição de desconforto. Desconforto com o mal praticado contra mim. Por fim, queridos, Paulo conclui afirmando assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Não há nada que vença o mal, senão o bem. E aqui, queridos, quando ele fala vencer o mal, é interessante que nós podemos entender o mal de diversas formas. Em primeiro lugar, quando fazemos o bem aos inimigos, nós vencemos o mal primeiro em nós mesmos. Vencer o mal com o bem aqui significa isso também. Que quando eu não retribuo o mal por mal, mas eu retribuo com o bem, eu estou vencendo o mal em mim. Toda vez que você faz o bem ao seu inimigo, você obtém uma vitória sobre a velha natureza que ainda lhe foi deixada. Você não está reagindo ao mal, mas está mortificando o mal dentro de você. Em segundo lugar, não somente isso, você vence o mal também na pessoa que está agindo contra você, no seu inimigo. Ele agiu impulsivamente, ele agiu praticando o mal, ele agiu como o homem natural muitas vezes age, prejudicando o próximo, prejudicando o outro, mas na medida que você o trata bem, você dá uma oportunidade a ele para ele se arrepender. Claro, a responsabilidade é dele, mas você está ajudando ele a vencer o mal nele mesmo. Em terceiro lugar, você também vencerá o mal em si, vencerá o diabo. Toda vez que você faz o bem aos seus inimigos, você está derrotando o diabo. Você está obtendo vitória sobre ele, porque a glória dele é justamente que você peque, que você vá lá e retribua o mal com o mal, faça justamente aquilo que a sua velha natureza deseja que você faça. Ele vai se regozijar demais se você fizer isso. Mas se você praticar o bem ao invés do mal, isso vai ser uma derrota para Satanás. Assim como Cristo derrotou Satanás lá no deserto, e sobretudo como ele foi derrotado também na cruz. Toda vez que você pratica o bem ao seu inimigo, você está realmente dizendo: para trás de mim, Satanás.
e ele tem que sair. Queridos, caminhando para o fim, eu gostaria de trazer algumas aplicações. Veja, o crente ele não deve revidar o mal, pois nós temos que dar testemunho. Quando alguém lhe fizer o mal, não pense só em você, mas pare e pense no efeito da sua reação, naquilo que pode produzir nos outros, sejam crentes, sejam descrentes. O princípio é este: o que quer que aconteça, como crentes devemos reagir de forma bíblica, de forma responsável. Não devemos se preocupar com a nossa reputação pessoal, devemos entender que nós carregamos o nome de Cristo e que as nossas atitudes elas vão ter implicação também, tanto para a honra quanto para a desonra do nome de Cristo. Segundo, o crente deve ser um pacificador. Nosso dever é viver pacificamente com todos os homens, no que depender de nós. Veja, de acordo com o apóstolo Paulo, se alguém nos ofende, nós não devemos contra-atacar. Em vez disso, devemos buscar a paz. Queridos, fazer isso não é fácil, é difícil, mas foi exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez no decorrer de todo o seu ministério terreno. E nós somos chamados também, como crentes, a sermos pacificadores, a buscarmos evitar as contendas. Terceiro, o crente não pode se apropriar da vingança, antes ele deve dar lugar à ira de Deus. Então não podemos ceder aos nossos impulsos de vingança, não podemos responder na carne, isso não nos pertence. E não estamos aptos para fazermos esse tipo de ação. O próprio Deus vai nos dizer na sua palavra que Ele é o vingador. Eu é que retribuirei, a vingança me pertence, diz o Senhor. Então é Ele que é o juiz de toda a terra, nada melhor do que entregar nas mãos dEle, que é o Deus santo, justo. Ele vai saber julgar melhor essa situação. Ele vai retribuir o mal praticado contra nós melhor do que nós. Então, cabe, em quarto lugar, ao crente o perdão. Devemos fazer o bem àquele que praticou o mal. Devemos perdoar, devemos dar-lhe de comer, de beber, devemos orar por ele. E assim nós vamos estar amontoando brasas vivas nas suas cabeças. Mas será que nós temos procedido dessa forma? Praticando o bem contra aqueles que praticam o mal contra nós? Quinto e último, o crente deve vencer o mal com o bem. Veja, quando nós nos esforçamos para cumprir o mandamento, venceremos o mal em nós, ajudaremos os outros a vencer o mal neles e venceremos o mal em si, derrotaremos Satanás e Deus será glorificado em nossas vidas. E assim, estaremos fazendo a vontade do Senhor, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá em Mateus capítulo 5, do 43 ao 48. Ouça, ele disse assim: ouvistes que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Obviamente, só pela graça de Deus que nós conseguimos cumprir esses mandamentos. E é por isso que nós precisamos
pedir forças a Deus. Senhor, me capacita, pois eu preciso amar ao Senhor, ao próximo, até o meu inimigo. Me capacita, porque o meu desejo natural é de amar a mim mesmo. E é interessante, você já percebeu que não há em nenhum momento na Bíblia um mandamento para que você ame a si mesmo? Porque, deixa eu só dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que nós somos PhDs, é em amar a nós mesmos. Para isso nós temos capacidade, mas que Deus nos dê a graça e nos capacite a amar a Ele, ao próximo e aos nossos inimigos. Que Deus nos abençoe. Amém.